Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos auxiliar na compreensão, entendimento da lição 214 do Livro dos Espíritos. Essa questão está no livro 2º, que fala do mundo espírita, né, o mundo espiritual, da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Especificamente, nós estamos vendo o capítulo 4 do livro 2º, que fala da pluralidade das existências. Então, das diversas existências que nós temos, né? E dentro desse assunto, a questão fala basicamente das semelhanças físicas e morais das crianças, com os pais, das relações entre irmãos, né? Então, em geral, né? Porque alguns têm uma semelhança física, ou não só, mas também uma semelhança moral. Por que isso? Por que isso acontece, né? Então esse é o tema que está sendo abordado. Especificamente a nossa questão, que é a 214, que nós vamos abordar, ela trata da seguinte questão, foi a seguinte pergunta que Kardec fez aos espíritos e sobre esse assunto, né? Que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Então, que a gente... Será que essas histórias procedem, né? Espíritos, irmãos, né, gêmeos, eles lutam no ventre da mãe? Será que isso tem sentido? A gente vai ver que os espíritos respondem que isso é muito mais uma expressão poética. Isso, então, vem nos mostrar que isso não acontece. Os espíritos não vão lutar. Se eles forem dois espíritos antagônicos, que estejam nascendo, né, por qualquer que seja a razão, por uma experiência necessária de reequilíbrio, sendo gerado por uma mesma mãe, numa mesma família, e nascendo juntos, com os laços de irmãos, possam superar suas divergências. Então isso perfeitamente pode vir a acontecer. Depois que nascem, à medida que vão se desenvolvendo, as suas divergências íntimas, né, que estão gravadas em seus perispíritos, elas podem sim aflorar e eles ainda terem algumas rusgas, algumas brigas, alguns problemas. Mas isso depois que já nasceram e começaram a deixar revelar a sua própria condição espiritual. E aí essas divergências podem surgir. Mas, por outro lado, os laços de amor dos pais para com os filhos, os ensinamentos, fazem com que isso fique cada vez menor. Porque o amor vai destruindo aquelas energias deletérias, né, que eles carregam do passado, fazendo com que eles tenham paciência mais uns com os outros,
e procurem viver mais harmonicamente. Essa é uma das formas que Deus encontra de permitir que espíritos se reconciliem ao nascerem em uma mesma família, como filhos, né, de mesmos pais, com a mesma formação e com os laços familiares fortes para que se fortaleçam, né? Então, essa ideia de que crianças, ainda no ventre da mãe, possam lutar umas com as outras, não tem fundamento, né? É uma expressão poética para relatar a, o antagonismo que existem entre eles. Mas, de fato, isso não acontece, né? Então, os espíritos responderam a Kardec, quando ele fez essa pergunta, da seguinte forma: imagine, para figurar que o seu ódio era muito antigo, fazem-se-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. Então, os espíritos falaram, não tem sentido, né? Eles, pelo fato deles terem, né, ódio um pelo outro no passado, cria essa figura para querer dizer que eles, ainda no ventre da mãe, lutam um com os outros, um com o outro. Isso não tem sentido, né? A gente não tem relatos científicos de que isso possa ocorrer. Até porque a doutrina espírita nos mostra que quando um espírito vai reencarnar, ele passa por um processo de adormecimento e esquecimento das suas lembranças, das suas experiências anteriores. Nós não recordamos das nossas existências anteriores. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, né, preparando a nossa reencarnação, nós já passamos por esse processo de esquecimento. Nosso espírito já entrou na fase próxima ao renascimento, né? A reencarnação. E quando ele reencarna, ele, quanto mais novinho é o ser reencarnante, menos lembrança ele tem do passado, menos capacidade de externar a sua essência espiritual, boa ou ruim. Porque é como se tivessem adormecidos, anestesiados, né? É assim que esse processo se dá. E à medida que a gente nasce, com o nosso desenvolvimento, os nossos novos aprendizados, o desenvolvimento motor do próprio corpo físico desse reencarnante, né? Todo esse processo começa a se desenvolver. Por isso que a gente vê que as crianças, à medida que vão crescendo, desenvolvendo, aprendendo, elas começam a ir revelando aos pouquinhos a sua personalidade. Mas até os 7 anos, isso se manifesta muito pouco. Depois dos 7 anos, à medida que vai chegando na pré-adolescência, isso começa a se aflorar mais. O espírito se sente mais à vontade, sente que dono de si próprio, dos seus desejos, suas vontades, e começa a ir se revelando. E é o que a gente encontra na adolescência, né? Até que vem a maturidade, que faz com que aquele espírito haja de forma mais
racional, porque já está com sua intelectualidade desenvolvida, adquiriu novos conhecimentos e novos valores. E isso vai fazendo com que ele junte o que ele aprendeu nas encarnações anteriores, mas que ele não se recorda, mas ele traz no seu subconsciente as suas experiências anteriores. Nós trazemos isso. Por isso, muitas vezes, nós temos, em alguma situação, alguma sentimento que não seria comum, um sentimento de raiva, de rancor diante de determinada situação, como se fosse algo que eu trago no meu íntimo. E aí eu me revelo diante de uma situação atípica, uma situação que aconteça e eu tome conhecimento daquilo. E eu vou me revelando como ser espiritual que eu sou, bom ou ruim. Ou às vezes, nem bom e nem ruim, mas um espírito que tem experiências ruins, que ainda não conseguiu absorver toda a compreensão dos ensinamentos de Jesus e das leis de Deus, e a gente acaba agindo, como a gente faz na nossa encarnação. Muitas vezes a gente age com sentimentos de preconceito, com sentimentos de ódio, e sem perceber, de forma achando que aquilo ali está natural, né? Então, isso é dessa forma que o desenvolvimento do ser espiritual vai acontecendo. E cada encarnação agrega um pouco mais para nós, para o nosso espírito, para o nosso eu. Né? Porque nós somos o nosso espírito. Nós não somos esse corpo de carne que nós temos. Esse corpo, ele acaba, ele morre, ele fica aqui. Mas eu retorno para a vida espiritual com o que eu fiz de bom, de ruim. São os valores morais, os valores espirituais. Esses é que eu vou carregar comigo para a eternidade. Os físicos não, os físicos vão se perder. Mas, à medida que eu vou vivendo uma nova encarnação, eu vou juntando no meu espírito novas experiências e vou burilando o meu espírito. Vou deixando de ter hábitos ruins que eu tive no passado e adquirindo novos valores. Porque o aprendizado, o conhecimento, ele não se perde. Você só agrega novos conhecimentos. Agora, aquilo que eu começo a compreender e entender de Deus, de suas leis, dos mecanismos, né, dos ensinamentos que Jesus deu para nós, à medida que eu vou compreendendo isso, eu vou deixando de ter atitudes contra esses princípios, esses ensinamentos. Porque eu passo a entender, né, o que é o amor, o que é benevolência, o que é a caridade. Aí eu vou deixando de ser egoísta, vou deixando de ser uma pessoa maldosa, vou deixando de ser alguém que não tenha bons valores. Claro que isso não acontece de uma vez. O processo de aprendizado, ele é um crescimento contínuo, constante, mas não é de uma vez. A evolução não dá saltos. Ela é sempre ascendente, mas ela vai acontecendo de forma paulatina, à medida que eu me esforço, compreendo um pouco mais Jesus, seus ensinamentos, vou compreendendo mais as leis de Deus, vou me aprofundando nessa compreensão, eu estou evoluindo, eu estou crescendo, né? Então é assim que se dá o processo. Então, quanto
ao questionamento que Kardec fez aos espíritos, ora, não vão brigar no ventre da mãe. Isso não vai acontecer em função desse processo de encarnação, de reencarnação, em que os espíritos, mesmo os antagônicos, mesmo eles não estando no mesmo patamar vibratório, mesmo eles se odiando, estando afinizados pelo ódio, pelo rancor, eles não vão degladiar no ventre da mãe, porque eles estão num processo em que eles esqueceram o passado momentaneamente, eles passaram por um processo de regressão para poder se adaptar a essa nova vida e receber nessa nova vida novos elementos para que eles juntem no seu processo de evolução. Isso vai se dando, né, o crescimento de cada um, a própria revelação do ser espiritual de cada um, ela acontece devagar. Como eu disse, a gente vai aprendendo um pouco mais. Até os 7 anos a gente ainda não tem, não se revela as tendências más ou ruins que nós carregamos. Às vezes é algum momento ou outro, mas em linha geral nós não agimos com maldade, né? Mas à medida que você vai desenvolvendo, você vai se revelando, e aí pode passar sim a trazer aquelas referências ruins do passado. E aí, né, sim, nessa condição, os irmãos mesmos que fossem gêmeos, que tivessem nascido do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma formação, eles podem sim se digladiarem, brigarem, ter antagonismos. Mas isso é algo que vem ao longo do tempo, à medida que vão não é recordando o passado, mas tendo a oportunidade de se revelar como ser espiritual que tem. Porque aquele momento do reencarne, ele foi se distanciando, e aquele entorpecimento, aquele momento de regressão mental que aconteceu para que pudéssemos passar por esse processo de reencarnação, ele acontecesse de forma tranquila e harmônica. Então, como os espíritos nos ensinam, não. Os irmãos não se degladiam no ventre da mãe. Que Jesus possa nos abençoar e proteger sempre. Que assim seja. Boa noite.